Depois de comprar a casa própria, a entrega das chaves é o que o proprietário mais espera, né? Só que em alguns casos o atraso do imóvel supera o prazo estipulado em contrato, geralmente de 6 meses. O que fazer em situações como essa? É possível pedir indenização, alterar cláusulas do contrato? Veja na reportagem. A casa própria é um sonho de muita gente. Com a Helena, não foi diferente. A militar pegou todas as economias e decidiu comprar um apartamento. Escolheu neste prédio, que na época ainda estava em construção. Só que na data marcada para receber as chaves do imóvel, um problemão. Em 2011, em março, não entregaram. No final de 2011 também não entregaram. Aí eu entrei na justiça. Ficou 14 meses para fazer a entrega. Todo mundo espera a sua casa com uma grande ansiedade, né? E você saber que às vezes está ali, só porque não deu um habite, se eles não podem te entregar, e você vai lá, visita, tem a vontade de mudar, é desgastante. O prazo padrão das construtoras, estipulado em contrato para atrasos na entrega de um imóvel, é de 6 meses. Esse período é uma garantia caso ocorra algum imprevisto no andamento das obras. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta, em regra, não dá ao comprador o direito de receber pagamento de dano moral da construtora responsável pela obra. Mas no caso da Helena, que se preparava para alugar o novo apartamento, o atraso de 14 meses significou um enorme prejuízo. E foi exatamente isso que ela pleiteou na justiça. O juiz, ele argumentou que se eu tivesse com o imóvel alugado, eu teria esse valor de retorno. E como não estavam ainda na minha mão, à espera, ele julgou prudente a causa de 20 mil. Na compra de um imóvel na planta é comum a assinatura de um contrato de adesão, onde não se permite a negociação das cláusulas. A dica é ficar atento antes mesmo de assinar o documento. Ou o comprador aceita e compra o imóvel daquela condição, ou não aceita e não compra, né? Mas não significa que sejam cláusulas justas. Elas são perfeitamente questionáveis em juízo. Em casos como o de Helena, o Código de Defesa do Consumidor considera a responsabilidade objetiva da construtora, que deve assumir a reparação dos danos causados aos compradores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Independe dessa justificativa. Às vezes as construtoras falam que tem algum problema burocrático ou uma questão de mão de obra, mas isso não interfere em relação à responsabilidade. Então, gerou o dever de indenizar a partir desse atraso. Bom, e para falar sobre esse assunto está aqui o advogado Antônio Marcos da Silva, que é especialista em direito imobiliário. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Atraso na compra de imóvel na planta é uma das coisas que a gente mais vê por aí, né? E tem casos que esse atraso supere muito, né, a expectativa da pessoa e também o que foi acordado. Se acontecer algum problema aí na compra do imóvel por parte da construtora, da incorporadora, qual é o primeiro passo a se fazer? Então, no contrato e também pelo entendimento da Justiça, o comprador tem direito a reclamar depois dos 180 dias. Né? Ou seja, a construtora tem 180 dias e esses 180 dias são dias corridos e não dias úteis, né? Porque existem construtoras que querem aplicar os dias úteis só, ou seja, aumentaria para 9 meses, por exemplo. Né? Então, o entendimento da jurisprudência é que seja 180 dias corridos. Então, o primeiro passo é se observar esse tempo de carência. Isso. E se ultrapassar esses 180 dias? Pois é, aí se ultrapassar, dependendo da dinâmica da obra, você vai verificar se a obra está saindo, eventualmente pode demorar um pouquinho mais, né? Logicamente, se demorar, seja qualquer tanto de dias, meses que demorar, isso vai gerar indenização para você, né? Então, é importante o consumidor ir ao local da obra, conversar com a construtora, conversar com demais compradores daquele empreendimento e se verificar que não se resolve, ou mesmo que ele não queira esperar o tempo da demora, ele pode ingressar com ação judicial. O acordo é sempre a melhor via aí antes de entrar na justiça, até porque a justiça sofre com um montante gigantesco de processos aí, né? É possível negociar antes mesmo, o próprio comprador ter uma tolerância a mais, que se sente 180 dias aí, esperar mais um pouquinho para finalizar? É possível, se ele não estiver necessitando do imóvel, ele pode esperar.
A negociação com a construtora é difícil para que o comprador ele inicie essa conversa, a não ser que ele esteja amparado com um profissional, um advogado especialista na área que vai orientar ele, né? Porque existe aí um desequilíbrio. A construtora, essa é a expertise dela, né? E o comprador geralmente é um consumidor que não tem noção dos seus direitos, né? Então é interessante que pelo menos ele vá, consulte um advogado, o advogado faça o estudo para verificar os direitos que ele tem. Até mesmo porque algumas cláusulas contratuais são abusivas, né? Então, na justiça ou mesmo o advogado vai orientar que essas cláusulas sejam anuladas. Quer dizer, se tiver alguma cláusula aí que for abusiva, o advogado pode orientar e mesmo depois de ter assinado o contrato, ele pode questionar isso? Pode, porque as cláusulas leoninas, né, todas elas são passíveis de alteração, né? A gente vê isso diariamente na justiça, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor foi uma vitória dos consumidores de um modo geral, da sociedade de um modo geral. Então, o Código de Defesa do Consumidor é bem no sentido de proteger o consumidor em razão do poder econômico mesmo, como eu te falei, da expertise da construtora. Então, nesse caso específico, né? Então, existe essa proteção e a justiça tem dado ganho de causa aos consumidores. Doutor, como funciona o distrato hoje? Em que caso se pode pedir o distrato? Então, o distrato, nós temos dois caminhos, né? Naquele caso em que não há uma culpa da construtora, por exemplo, né, e o consumidor queira rescindir por uma série de questões, mesmo incapacidade de pagamento, enfim, ele mudar de opinião quanto à aquisição do imóvel, ele pode pedir a rescisão. Nesse caso, o entendimento da jurisprudência é que o consumidor vai perder 10% do valor total atualizado Só 10%. do que ele pagou. No caso de culpa da construtora, como por exemplo, o que a gente vê muito atrás da entrega da obra, o consumidor terá direito a 100% do que ele pagou atualizado. É interessante no caso da rescisão, quando o consumidor vai fazer a rescisão direto com a construtora costuma não atualizar o valor que ele tem a receber. Então é necessário fazer a atualização. E muitas vezes também a construtora quer reter um valor de 30% até 50% Isso. do que o comprador pagou. Também não pode aceitar, principalmente se for atraso pela construtora. Ele tem direito a receber tudo que ele pagou. Além disso, por cada mês de atraso, ele tem direito a multa contratual e lucros cessantes. Quer dizer, tem que ficar muito atento, né, na hora de firmar o contrato e saber os seus direitos direitinho. Exatamente. É importante o consumidor saber que a justiça tem dado ganho de causa a ele. Então, ele tem que ficar atento, buscar os seus direitos e não aceitar qualquer acordo que eventualmente está o prejudicando, até mesmo sem o conhecimento dele, né? Tá. E mesmo que ele faça o acordo, ele pode depois, se ele fizer um distrato, mesmo assim ele pode buscar a justiça para rever esse distrato. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Antônio Marcos Silva, que é advogado e conversou com a gente a respeito dos contratos de imóveis na planta. Obrigada, doutor. Até uma próxima.